Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser aqui na lousa, tá? Que tem bastante coisa que eu preciso explicar, então acho que na lousa fica bem melhor, tá bom? Então vocês vão pegar a apostila 2, página 391, tá? Olha, eu quero que vocês prestem atenção na aula, não é só para preencher a apostila, porque isso aqui é muito importante e vocês precisarão, né, em outras aulas, em outras séries, tá? Então preste bem atenção no vídeo, tá bom? Nós paramos ontem na letra C, né, lá do exercício 5 da página 390 e agora nós vamos para o exercício 1 da 391, tá bom? Aqui está falando assim, ó, ao desenvolver os itens da seção anterior, você construir vários setores circulares. Vamos sintetizar esses dados na tabela a seguir. Complete a tabela considerando um círculo de raio de 5 centímetros. Então, ele já está falando que a circunferência vai ter um raio de 5 centímetros, tá? Então, aqui, ó, a nossa tabela é o seguinte. Eu tenho, o que é o setor circular? É em quantas partes eu vou dividir a minha circunferência, tá? Então, aqui, ó, tem, ó, metade do círculo. Eu representei a palavra círculo, né, por um círculo aqui, tá? Para não ficar tão extenso. Então, metade do círculo. Qual é a medida do raio? Já falou no início que a medida do raio vai ser 5. Então, para todos, né, para todas as medições aqui, vai ser o mesmo raio, tá? Raio de 5 centímetros, que é como que está falando aqui no início. Aí ele quer saber qual vai ser a medida do ângulo central, a medida do arco e depois a porcentagem. Bom, então como que nós vamos fazer? Eu já disse para vocês em outras aulas que se tratando de circunferência, que número tem que vir na cabeça de vocês? O 360 graus. E se tratando de porcentagem, tem que vir 100%. Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, tá? Então, se eu vou dividir a minha circunferência na metade, eu vou ter 2 setores, não vou? Então, o raio vai continuar o mesmo, tá? Os 5 centímetros. Então, a circunferência total, ela não é 360 graus? Então, 360 graus dividido por 2. Então, cada setor vai ter 180. Igual aquela, né, circunferência que vocês dividiram na aula de ontem, né, que nós fizemos a dobradura, e vocês dividiram ao meio, cada setor deu 180 graus. Qual vai ser a medida do ângulo central? Lembra que eu falei para vocês, ó, dê uma atençãozinha aqui no ângulo central, para toda vez que falar a palavra ângulo central, vocês já sabem o que é. É o ângulo que vai formar aquele setor, tá bom? Então, também vai ser 180 graus. Como que eu vou achar a porcentagem? Eu quero saber, cada setor, qual vai ser a porcentagem. Então, como eu disse no início, sim, falando em porcentagem, tem que vir o 100% na cabeça. Então, 100% dividido em 2, porque metade eu vou dividir em 2, vai dar os 50%. A professora colocou aqui no início, né, entre parênteses, a conta. E nos outros eu não coloquei. Vocês já sabem que conta tem que fazer, tá bom? Aqui, ó, em todos eles eu coloquei a continha que eu fiz para vocês entenderem. Mas, se já entenderam, vão só copiando o grau, tá bom? Eu passei para ir explicando. Bom, eu quero saber quanto que é 1/4 dessa circunferência, ou seja, eu vou ter 4 setores. Então, 360 graus dividido em 4 setores. Cada setor terá 90 graus. E qual vai ser o ângulo central? 90 graus também. E em porcentagem, né, eu vou ter 100 dividido em 4 partes, cada parte vai ter 25%. Olha lá, 100 dividido em 4. Aqui, 1/8 da circunferência. Eu vou dividir a circunferência em 8 partes, né? Então, a minha circunferência vai ter 8 setores. Então, quantos graus vai ter cada setor? 360 dividido em 8, né? Eu vou ter em cada setor 45 graus. O ângulo também vai ter 45 graus e na porcentagem, se eu fizer 100 dividido por 8, eu vou ter 12,5, tá? Aqui eu vou ter uma porcentagem em número decimal. Aqui está falando 16ª parte do círculo, tá? Então, eu vou dividir os 360 graus em 16 partes. Essa circunferência vai ter 16 setores. Essa continha aqui, eu fiz ali do lado para que vocês entendam por que o 30 minutos aqui, tá? Por quê? Ó, é uma continha de dividir que vai dar um número decimal exato. Então, ó, eu fiz aqui, ó.
36 vai dar 12 vezes 16 vai dar 32, para 36, 4, abaixo 0, vai dar 2 vezes 16, 32, para 40 vai dar 8. Para eu continuar essa conta, né, eu vou colocar a vírgula e vou colocar o 0 aqui, porque tinha sobrado 8, não é? Então, se eu coloco vírgula aqui, eu acrescento 0, tá? Então, já vai dar 80. 16 vezes 5 vai dar 80, que vai dar um decimal exato. Então, na verdade, deu 22 graus e meio, ou 22 graus,5. Esse meio, tanto eu posso representar pelo 30 minutos. Por quê? Esse meio significa metade de 1 grau. 1 grau é igual a 60 minutos, não é? Então, metade de 60 vai dar o 30 graus. Então, tanto eu posso representar 22 graus,5 como 22 graus e 30 minutos. Esse 30 e esse 5 significa a mesma coisa, tá? Aqui, 1/3 do círculo, né? Eu vou dividir 360 por 3. Cada setor vai dar 120 graus. O ângulo central vai ser 120 graus. E na porcentagem, eu vou fazer 100 dividido por 3. Aqui eu vou ter uma dízima periódica, tá? Essa divisão, ela é não exata. Ela vai dar 3, 3, 3, 3. Só que em se tratando em porcentagem, a gente vai deixar uma ordem só, tá? Uma ordem decimal depois da vírgula, tá bom? Não precisa colocar duas, não. Aqui, 1/6 do círculo. Eu vou dividir o círculo em quantas partes? 360 dividido por 6, que vai dar 60. O ângulo 60 graus e 100% dividido em 6 vai dar, aqui vai dar 16,6 e um monte de número. O que a professora fez aqui? Eu aproximei, tá? Como ela deu uma dízima periódica e o próximo número aqui era 9, quando for acima de 5, lembra? Eu posso aproximar. Então, eu aproximei para 16,7%. Lembrando que só uma ordem decimal depois da vírgula já é o suficiente, tá? Então, é isso que eu fiz. Olha, vocês podem fazer todas essas contas que eu já fiz na calculadora, para vocês ir concretizando aquilo que está sendo explicado, tá bom? Nessas aulas em que a gente vai precisar dividir, fazer essas contas de número decimais, tá? Vocês podem usar a calculadora, tá ok? Número 2, vamos lá. Considere um círculo de raio qualquer. Como você deve proceder para dividi-lo em 10 setores? Então, para eu dividir em 10 setores, o que nós vamos fazer? Eu sei que a circunferência inteira ela tem 360. Então, 360 dividido em 10, eu sei que cada setor vai ter o quê? 36 graus. Então, como que eu vou fazer? Como vocês fizeram ontem. Eu vou lá e vou medindo 60, pego o transferidor e vou medindo de 60 em 60. Eu consigo dividir esse ângulo em 10 setores igualzinho de 36 graus cada setor, tá bom? Na letra B, qual seria a medida em graus do ângulo central? Ou seja, se eu já estou dividido em 36 graus, com certeza o ângulo central também vai ter 36 graus, tá? Qual seria a porcentagem relativa a cada setor? A porcentagem relativa de cada setor é o seguinte, eu não dividi em 10 partes de 360 a circunferência toda, então eu vou pegar 100%, né, e vou dividir por 10. Tá? Então, que também vai ser o quê? Né, ó, cada setor corresponde a 10% do círculo, tá bom? Porque eu vou dividir o 100 em 10. Aqui no 3. Ana Cristina quer construir um setor de 15 graus. Veja bem, antes, né, ele queria saber quantos graus correspondia a cada setor. Agora eu já sei o grau, só que eu não sei a quantidade de setor que vai ter essa circunferência. Então, como que nós vamos fazer? Então, Ana quer construir um setor de 15 graus. Tá, mas em quantas partes vão dividir? Aqui não está falando, ela só fala que quer dividir. Que conta que eu vou fazer então? Eu vou fazer 360, eu vou dividir por 15, que é, eu sei quanto setor vai ter quantos graus vai ter cada setor, mas eu não sei quanto setor, que aqui eu já fiz a continha para vocês. Então, Ana deverá dividir. Opa, eu escrevi errado aqui, pessoal. Ana deverá fazer a divisão 360 dividido por 15, que eu vou achar os 24. O que é esses 24? Esses 24 são os 24 setores que vai ter. E cada setor vai ter o quê? 15 graus.
né, o seu ângulo central também. O círculo ficará dividido em 24 setores e cada setor terá um ângulo central de 15 graus, tá ok? Então é isso. 4. Paulo vai construir um gráfico de setor circular e precisa representar 75% em um dos fatores. Quantos graus deve ter o ângulo central desse setor? Gente, 75%, isso aqui eu ensinei para vocês, né? Isso aqui foi muito ensinado lá na apostila do 5º ano. Vocês viram na apostila do 6º ano e retornou isso aqui. Falou em 75%, falou em 25%, 50%, você já tem que ter a fração na cabeça. 75% é a mesma coisa que 3/4, tá? Então, eu vou fazer o quê? Tá pedindo que ele quer representar, né, um setor de 75%. Então, eu vou fazer 3/4 de quanto? De 360 graus. Por que 360 graus? Porque a circunferência ao todo tem 360 graus, tá? Então, eu vou fazer 360, lembra daquela regrinha? Eu divido pelo denominador e o que der eu multiplico pelo numerador. Então, vamos lá. 360 dividido em 4, né? Se eu apagar aqui, vai dar 9. Então, vai dar 90. 90 vezes 3, 3 vezes 9, 27. Vai dar 270 graus, tá ok? Então, agora, nós vamos passar para a próxima página, tá? Peraí, o livro. Pessoal, continuando então, agora na página 392, tá bom? Como construir um gráfico de setores? Preste bastante atenção que vocês irão construir um gráfico de setores, mas não é como construir de qualquer jeito, com as medidas que o exercício vai pedir, tá bom? Com os graus, tudo certinho. Então aqui, ó, os dados, acompanhe a leitura aí comigo na apostila. Os dados percentuais indicados nos setores de um gráfico são distribuídos, levando-se em conta a relação entre a porcentagem que o setor representa e o ângulo central, que o define. Nas sessões anteriores, você explorou o fato de o ângulo central do círculo medir 360 graus e corresponder a 100%. Então, toda vez que falar, eu já disse isso, em circunferência 360, porcentagem 100%. Então, numa circunferência, os 360 graus vai corresponder ao 100%, tá? Então, aqui, ó, no primeiro exercício, estabelecendo relações entre valores percentuais, que é a porcentagem, e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Então, letrinha A. Faça o que se pede em cada item. Calcule a medida em graus do ângulo central que representa 1% do círculo. Ou seja, se representa 1% do círculo, então eu vou ter que dividir, né, os 360 graus, que é toda a circunferência, em 100%, tá? Ou seja, em 100 partes eu vou dividir. Por quê? Porque se está falando que cada ângulo central vai ter 1 grau, então isso significa que eu dividi em 100 partes, eu vou ter 100 setores. É como, imagine uma circunferência dividida em 100 setores. Cada setor vai ter 1%, tá? E este 1%, quanto que vai medir cada ângulo pequenininho, quanto que vai valer? Vai valer 3,6 graus. Então, ó, essa medida aqui, né, nós vamos utilizar para a tabela. Então, ó, 360 graus, eu vou dividir em 100 partes ou 100 setores e cada setor vai ter o quê? No seu ângulo central, 3,6 graus, tá? Esses 3,6 representa 1%. Então, ó, 100, imagine uma circunferência dividida em 100 partes. Então, cada parte equivale a 1%, né? Cada setor equivale a 1%, e esse 1% é a mesma coisa que tem um ângulo de 3,6 graus, tá ok? Agora, na letrinha B. Vamos retomar o primeiro gráfico representado neste módulo, distribuição do uso de água. Escreva os dados do gráfico da tabela a seguir. Então, aquele primeiro gráfico que foi da aula de ontem explicada. Distribuição do uso de água. Então, eu tenho aí que 70% da água vai para a agricultura, 20% para a indústria, 7% o uso doméstico e 3% são perdas, né? Porque sempre há um desperdício.
Então ele quer que agora ele quer essa porcentagem que vocês viram aí, ele quer que nós transformamos em fração, em graus, tá? Então aqui, ó, agricultura. Essa segunda coluna aqui, nada mais é do que eu copiei do gráfico aí, ó. Agricultura 70%, indústria 20%, uso doméstico 7%, perdas 3%. Se eu somar 70 mais 20 vai dar 90 aqui. 90 com 7 mais 3, 10, 90 com 10 vai dar o 100%, né? Que é o todo aí. Agora, como que eu vou achar, né? Por exemplo, o ângulo verde aí. Quanto que vai medir o ângulo verde? Agora que eu vou ensinar vocês. Nós não falamos que cada ângulozinho, né? Do 1% vai valer 3,6? Então, ó, eu vou pegar, suponha que é o setor pequeno, 3,6 vezes 70%. É 70%, não 70 graus, desculpa, gente. Então, eu vou multiplicar o 3,6 vezes 70, que vai dar 252 graus. Por isso que eu falei para vocês, vão fazendo esses dados na calculadora para vocês ir concretizando e memorizando como está sendo feitas as multiplicações, tá? Aí, a indústria tem 20%, então a cada 1% é igual a 3,6. Então, 3,6 vezes 20, ou 20 vezes 3,6. Eu vou achar o grau de 72 graus. Uso doméstico, eu vou fazer 7 vezes 3,6. É sempre a mesma conta. Aqui, pessoal, a hora que eu fizer isso daqui, eu vou ter 25,2. O que acontece aqui? Eu vou aproximar. Por que eu vou aproximar? Para não dar número decimal. Tá? Porque como que eu vou construir um setor com número decimal usando um transferidor? Fica um pouco difícil. Então, toda vez que acontecer isso, a gente vai aproximar. Lembra das regras de número aproximado. Então, era 25,2, eu deixei só o número natural 25. Aqui, perdas 3%, então 3,6 vezes 3% vai dar 10,8. Veja bem, o 10,8, ó, 10,8 está mais próximo de 10 ou de 11? Tá? Então, por isso que eu aproximei para o 11, porque esse número está mais próximo de 11, tá? E aqui, se eu somar tudo isso daqui, vai dar o 360, tá? Tudo isso daqui somando 252, isso aqui vai dar o 360 graus. Lógico que não vai dar exatamente porque eu dei uma aproximada, mas vamos colocar o 360, tá? Letrinha C. Qual é a soma das porcentagens? Já falei, 100%. Qual é a soma, né, dos graus? Tem que dar 360 graus, porque nós estamos usando uma circunferência inteira, tá? Número 2. Você vai construir nesse mesmo gráfico numa representação plana. Agora, vocês é que vão fazer a construção, né? Vocês vão colocar esses dados aqui, ó. Nós vamos dividir em setor. Como tá aí? Nós vamos fazer esse gráfico que está aí, distribuição do uso de água. Só que aí está em porcentagem. Nós vamos fazer agora em graus, tá bom? Construa uma circunferência de raio qualquer e trace um de seus raios. A partir deles, use o transferidor para determinar a medida e trace um ângulo converse no centro da circunferência, relativo à primeira porcentagem conforme indicado na figura. Em seguida, para marcar o próximo ângulo, considere o raio traçado referente à porcentagem anterior com dos seus lados e o centro da circunferência com o seu vértice. Repita esse procedimento até concluir todos os setores que nós vamos construir. Pinte os setores de cores diferentes e indique em cada uma porcentagem correspondente. Não se esqueça de colocar título no gráfico e fazer uma legenda ou colocar os dados nos setores correspondentes. Então, nós vamos fazer tudo direitinho, né, com título, vocês vão pintar, tá? Se quiser usar as mesmas cores, aí vocês podem usar, tá bom? Quer usar cor diferente? Pode fazer com cores diferentes, mas vocês têm que fazer. Eu desenhei a circunferência aqui, depois vocês coloquem o raio, tem que fazer um raio, tá bom?
que eu vou orientar vocês? Nesse espaço aí da apostila, ele está muito pequeno, né? Para que vocês tenham uma melhor visualização, eu peço que vocês peguem uma folha de sulfite, que nós vamos fazer bem maior a nossa circunferência, tá? Para que seja assim, porque eu gosto de fazer grande, porque a visualização é melhor e vocês vão entender melhor. E para fazer essa construção aqui, o professor Jonas que irá fazer com vocês, tá bom? Eu pedi para o professor Jonas fazer, porque ele já dá esse tipo de aula para vocês, então ele vai orientar a essa construção, tá bom, pessoal? Então é isso. Bom, pessoal, dando continuidade então ao exercício que a professora Patrícia fez com vocês, o exercício 2 da página 392. Então o que nós temos aqui? Primeiro, fazer uma circunferência qualquer e traçar um raio da circunferência. Não importa o tamanho do raio que vocês fizeram, certo? Vou estar traçando um raio aqui da circunferência. E a partir desse raio estaremos construindo setores, no qual vocês já viram no exercício 1, tudo bem? Bom, então o que nós temos? Eu tenho que a agricultura corresponde a 256 graus, que indústria corresponde a 72 graus, como vocês estão vendo aí, vocês têm a tabela. Vocês têm também que uso doméstico 25 graus aproximadamente e perdas 11 graus aproximadamente. É claro que para poder fazer a construção, quando eu utilizo um transferidor que eu tenho apenas 180 graus nele registrado, eu não vou conseguir começar pela agricultura, porque eu já tenho um ângulo de 252 graus. Então, vamos começar ali pela indústria, tudo bem? Bom, então a indústria corresponde a 72 graus. Recordando das aulas de desenho geométrico, eu preciso sempre estar posicionando o meu transferidor no zero, na parte externa ou na parte interna, sobre o segmento de reta ou a semi-reta que eu já tenho desenhado. E o vértice do ângulo tem que estar no centro aqui da circunferência e no centro do transferidor. Posicionando o meu transferidor, posso virar de qualquer forma? Não, eu tenho que deixar sempre o quê? O vértice do transferidor no centro aqui da circunferência, e esse raio que nós construímos, ele tem que estar onde? Sobre o zero, seja na parte externa ou na parte interna, não importa. Se ele está na parte externa, eu utilizo a parte externa para poder medir o ângulo. Se eu utilizar a parte interna, vai ficar de ponta cabeça, não tem problema. Se eu utilizar a parte interna, eu utilizo a parte interna para fazer a medição. Tudo bem? Para que não fique de ponta cabeça, vamos virar ele aqui. Vou virar o transferidor. Então, utilizando a parte externa, o centro do transferidor no centro da circunferência, usando o transferidor aqui transparente, para se tornar mais fácil para a gente poder visualizar, eu quero um ângulo de 72 graus para poder representar a indústria. Então, 72 graus, utilizando a parte externa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72 graus. Faço um pontinho aqui, referente a 72 graus, e traço o ângulo. Ah, Jonas, mas ficou fora esse ponto. Não importa, eu só faço, ele é só um guia para a gente poder estar construindo, eu faço ele apenas até o ponto, até a linha da circunferência, tudo bem? Lembrando que esse ângulo corresponde a 72 graus. Vou estar anotando para vocês aqui, 72 graus, que corresponde a 20%, né? Que é a indústria. Vou representar aqui também, 20%. Tudo bem? Depois vocês acabam preenchendo todos os dados. Após isso, seguindo em um dos raios já existentes aqui, eu vou construir o ângulo de 25 graus, que é do uso doméstico. Volto novamente ao meu transferidor. O zero tem que estar sobre o raio da minha circunferência e eu quero um ângulo de 25 graus aí. Então, a partir do zero, novamente a parte externa, 25 graus, 10, 20, 25. No 25, faço um pontinho, que vai ser o nosso guia, e traço aqui o raio da circunferência, determinando esse ângulo que corresponde a 25 graus. Tudo bem? Após isso, temos o ângulo sobre as perdas, né? Que corresponde a 11 graus, tudo bem?
Vamos lá, que corresponde a 11 graus. O que eu faço? A partir do segmento já traçado, abro o meu compasso com o transferidor, a abertura de 11 graus, a partir aqui do 0, 10, 11 graus. Portanto, eu já tenho a medida também de 11 graus. Ok? Então, temos 72 graus correspondente à indústria, temos 25 graus correspondente a uso doméstico, que corresponde a 7%, vou representar aqui, né? 7%, e 11 graus que corresponde a perdas, né? Que corresponde a 3%. Vou fazer apenas uma setinha aqui para indicar que é 3%. O restante é quanto? É o quanto falta para a gente, ou seja, é a indústria, é a agricultura. A agricultura é quanto? 70%. Esse ângulo que nos resta aqui é um ângulo de 252 graus aproximadamente. Tudo bem? Com isso, temos a construção da circunferência com todas as suas medidas. Tudo bem? Aconteceu um imprevisto aqui, caiu só uma placa do teto, mas tudo bem. Tudo bem aí, William? Ok. É claro que podemos fazer aqui, vocês podem destacar cada uma das regiões aqui com cores diferentes, né, para poder destacar bem o gráfico. Lembrando que, Jonas, eu escolhi um raio muito pequeno da circunferência. O que eu faço para poder fazer a construção? É só prolongar o raio, não importa que ele saia fora da circunferência. Só para a gente ter um segmento que eu consiga estar fazendo a medida. Ok? Tudo bem, pessoal?